E aí galerinha, beleza? Já faz um tempo aqui que a gente não grava e já que lançou o capítulo do mangá, né? Bora estrear aí o ano com essa análise. Vamos ver aqui o que aconteceu de legal pra gente estar analisando, né? Não foi um capítulo muito extenso, né? Teve pouquíssimas páginas, mas já dá pra tirar algumas coisas, dá pra gente especular aí o que pode rolar no capítulo que vem e bora pro vídeo. Bora ver o que tá acontecendo aqui, né? Bom, a gente já começa na segunda página com a continuação, né, do capítulo anterior, do Kuma. A gente tem a perspectiva do Sanjay Garcia, né, dele olhando o Kuma ali, e o Kuma vai ele vai se lembrando, né, o Kuma vai se lembrando de quando, das coisas, né, da antiga dele, de quando ele se encontrou com o Sanjay Garcia pela primeira vez, dele falando que a raça dele só poderia viver como escrava, que ele não era permitido ele viver livre, do pai dele contando também que a mãe dele morreu e que ela estava num lugar melhor agora, da Guine falando falando sobre o que é felicidade, né, dela depois ligando para ele falando que estava morrendo, e por fim temos a imagem dele segurando a Bonnie criança, né, logo depois da Guine morrer. E aí a gente já termina esse flashback rápido, né, da memória dele, e a gente traz aí a Bonnie chorando. Ela tá chorando bastante desde que ela perdeu as esperanças, né, e o Sanjay Garcia fica espantado porque, pô, o Kuma apareceu do nada aqui, se defendeu, né, do ataque do Sanjay Garcia, que era pra matar a Bonnie, segurou, né, aguentou a pancada do Gorosei e aí, ainda por cima ele volta já vira com tudo, com o punho cheio de haki e vai dar um soco nele. Então o Sanjay Garcia ele fica espantado ali e pergunta, pô, o que tá acontecendo, Vegapunk? Esse homem já deveria estar morto, né? Porque quando ele foi levado pelo exército revolucionário, eu acionei o botão de autodestruição. Pô, depois que a gente soube, né, que existia esse botão de autodestruição, tava mais que na cara que ele deveria ter acionado ele em algum momento, né? E agora a gente descobriu que foi quando ele foi levado pelo exército revolucionário naquela expedição que eles fizeram em Mary Joyce. E bom, esse botão não funcionou e mais pra frente o Vegapunk aqui explica, né, o porquê de não ter funcionado. Ele seguiu todo o que foi planejado pelos Gorosei, mas ele fez ali uma artimanha bem sutil para evitar que o Kuma fosse usado como uma arma suicida, né? E aí a gente tem aqui o Kuma dando aquele soco, né, ele cheio de óleo. É uma cena que, pô, bem marcante, né, porque é cheia de sentimentos, né, carrega todo o ódio que ele sente pelo Sanjay Garcia durante toda a vida dele, porque a vida dele se resume, né, ao Sanjay Garcia, ele e a Bonnie e o exército revolucionário, né? Tem essas três partes aí que se entrelaçam muito bem. Não dá pra dizer que o Sanjay Garcia ficou fora da vida do Kuma, né, por muito tempo, porque assim que ele foge de God Valley, não demora muito tempo, né, eles se envolvem lá com o rei Bekori, e aí logo depois vem o exército revolucionário, e aí que começa a acontecer tudo, né, ele participa mais ativamente dos ataques contra o governo, e aí o Sanjay Garcia volta ativamente a atuar na vida dele, né, do Kuma. E aí foi todo aquele desastre que a gente já viu. E pô, esse soco foi muito forte mesmo, né, foi que nem o Luffy socando o Tenryubito, né, o São Charles, socando também o Bellamy, né, quando o Bellamy perguntou se ele sabia socar, se ele sabia dar um soco, né. Então, cara, esse golpe aqui foi estrondoso demais, amassou toda a cara do Sanjay Garcia, né? Ele ainda dá aquela última encarada no Kuma, furioso, né, porque, pô, ele foi acertado por um escravo, né, por uma raça que deveria ser escravizada, que não deveria viver livremente, e um cara que já era para estar morto, né. E ele foi alvejado por ele com um soco muito forte. Ele saiu voando, quebrou um monte de construção, né. Foi um baita estouro. Os marinheiros ali em volta, eles ficaram todos perplexos, né, porque, pô, a maior autoridade do mundo foi alvejada e eles não fizeram nada, só ficaram olhando, e enquanto o São Saturno estava lá caído no chão, sangrando, e ainda por cima ele perdeu um braço, né, então, pô, foi um dano alarmante, né, que ele sofreu, e ninguém pôde fazer nada ali, porque, pô, quem ia conseguir ferir
Okuma sem ser o próprio Sandy Garcia e o Kizaru, né? Do lado da marinha nenhum marinheiro conseguiria machucar ele, né? Então nenhum deles se atreveu a atacá-lo, né? Só ficaram ali, pô, como assim o Okuma fez isso, né? E tal. E ainda por cima eles até fazem uma menção aqui sobre o Luffy ter fugido, né? E de que ninguém poderia, o cara não poderia reportar isso, né? Porque antes de capturarem o Luffy, ele pegou e fugiu. É algo que eu vou comentar mais pra frente, né? Porque o Luffy sumiu e tal. É bem estranho ele ter sumido agora. Ele não é do tipo que some do nada. Ele sempre tá atuando em algum lugar, mas é algo que a gente vai falar mais pro fim da análise, né? E, bom, continuando aqui, né? A gente vê o Kuma, ele já ficando ali com o joelho no chão, né? E o somzinho do bip, né? Contínuo. Parece que ele tá parando finalmente, né? E o pessoal fala que é um grande acontecimento histórico, né? Porque justamente por aquilo que eu falei, né? Um escravo, ele acabou de ser um dos que estão no topo do mundo. E isso é algo surreal, né? Algo que não acontece. Não é algo que você tá ali, semana passada acertaram um Tenryubito. Putz, ontem deram um tiro no Tenryubito, né? Ou deram um tiro no Gorosei. São coisas que não acontecem, então quando rola, isso gera uma grande notícia, né? E tudo isso vai se construindo para gerar aquele grande incidente, né? Que foi tão mencionado. E assim que o Sandy Garcia ele cai, né? Ele não caiu inconsciente, mas ele sofreu esse dano alarmante. O Frank e todos os outros já se libertaram, né? E o Sandy corre direto para salvar a Bonnie, como se ela precisasse ser salva. E o objetivo deles aqui é bem claro, né? Pegar a Bonnie e escapar. E o Vegapunk fica ali pensando, né? Pô, o que tá acontecendo? O botão de autodestruição não funcionou, né? E aí ele explica que ele acionou um sistema de desligamento total, né? O que acontece? Assim que o botão de autodestruição fosse acionado, esse botão de desligamento total iria ser acionado também para ele impedir, né, a atuação dessa autodestruição e faria o Kuma entrar em estado vegetativo, né? E aí ele seria incapaz de ouvir comandos, entre outros, né? Não teria vontade nenhuma e tal, e não explodiria. Resumidamente, ele manteria o corpo dele intacto e não encerraria a sua vida, né, de forma tão banal. E aí o Kuma o Vegapunk ele fica ponderando, né, pô, cientificamente é impossível e tal, então, né, ele comenta aqui sobre uma peculiaridade a mais, que é a característica especial dos bucaneiros não é o corpo forte, né, e, ele simplesmente solta isso do nada, que não essa é a especialidade, né, dos bucaneiros. E no passado eles eram, aí deixa lá no ar, né, no passado eles eram, e cara, o que será que é isso, né, que eu também vou deixar mais pra frente, né, pra gente poder especular direitinho numa sequência aí, pra ficar mais cabível, né. Vamos continuando aqui. A gente vê aqui um quadro do Kizaru, né, com a mão na testa, e ele fica, né, pô, caramba, agora realmente acabou, né, tipo, acabou, né, não posso mais pegar leve com eles, vou ter que ir com tudo pra cima. E aí chega na parte, né, que eles falam do Luffy. Aqui tem ainda por cima tem o Kuma, né, a Bonnie tá lá agradecendo ele e tal, agradece por tudo que ele fez, né, pelas cartas e tal, fala que vê as memórias dele, mas ele ainda dá um último abraço nela antes de finalmente parar de vez. Relaxaram bastante, né, porque, pô, finalmente se reencontraram antes dele finalmente parar, né. Agora a gente não sabe se ele vai de alguma forma retomar, né, as movimentações, né, depois, porque ele simplesmente travou, ele ficou travado, e ainda por cima o São Saturno voltou e todos os outros estão perto deles, né, tanto a Atlas quanto o Frank e o Sanji também. E aí a Bonnie fica tipo, putz, o que, né, o São Saturno voltou, e ele já questiona o Vegapunk, né, pô, você é o responsável por fazer isso, né, como se o Vegapunk agora devesse explicações, né, o cara tá marcado pra morrer e o São Saturno ainda exige que ele se explique. E aí o Vegapunk fala que é por causa do amor, né. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tal amor aí, sobre o que pode ser esse tal amor.
Mas confesso que eu não tenho grandes ideias do que poderia ser, né? Mas não custa nada soltar algumas coisinhas aí pra gente poder pensar sobre. E, bom, algo surreal, né, cara? Acho que foi uma das coisas mais surreais aí que eu vi nesse capítulo, que é a regeneração do São Saturno. Ele perdeu um braço e ele simplesmente regenerou ele, né? Tipo, cara, que bizarro. E aí eu fico me perguntando qual será o limite, né, dessa regeneração, porque ele perdeu um braço e simplesmente regenerou. Depois, ainda por cima, o Frank solta um Radical Beam nele, perfura totalmente ele, né, no estômago, e ele se regenera também como se não fosse nada. Então, meu, é bizarro. Eu realmente quero saber qual é o limite dessa regeneração e se é de fato um poder dado como o nome dele, porque se for, caramba, ela é extraordinária demais, porque, caramba, regeneração, capacidade de prender as pessoas de forma telecinética, né? Meu, é bizarro, né? E ainda por cima é uma zona mitológica, pô, ele ganha uma resistência absurda e ainda mais na forma despertada. E aí fica a questão, né? Será que esse poder da regeneração não é tão forte assim por causa da forma despertada dele? Será que se na forma de Zoan comum ele se regeneraria tão absurdamente assim? Porque é uma regeneração aí bem absurda. E aí, pô, quando o Frank solta esse Radical Beam, o Kizaru já entra em cena e já fala, pô, vocês realmente cresceram bastante, né? Tiveram uma progressão absurda. E aí ele já encaixa um chutaço no Frank, o Frank sai voando, o Sandy já fica preocupado e tal. E aí, meu, a gente tem aquele encerramento, né? A Bonnie fala que o Kuma não se mexe, o Vegapunk pede pra ela se pegar e pegar o Kuma e recuarem, né? Pegar o Kuma e a Bonnie e recuarem. E aí o Kizaru já se coloca na frente do São Saturno e fala, pô, aqui tem muitos atores notáveis, né? Principalmente o Kuma. Bora acabar com isso. E aí a gente vai ver uma cena se formando, né? Kizaru e São Saturno contra Chapéus de Palha, né? E fica a questão, né? Onde está o Luffy? Mas enfim, né? O Vegapunk ainda solta um comentáriozinho logo de final, né? Falando que o coração do Kizaru não tá aguentando. E pela primeira vez a gente vê o homem chorar, né? Fala, tipo, caramba, que inusitado, né? Ele tá ali, a gente viu que ele tá fazendo corpo mole, tá vendo que ele não tá indo com tudo. É algo que pega bastante ele no lado sentimental, né? E ainda por cima ele acabou chorando, né? Justamente porque, pô, ele conviveu com eles durante muito tempo. Então a gente vê que o rapaz não é um cara sem sentimentos, né? Dessa vez ele não conseguiu se segurar e acabou deixando uma lágrimazinha cair. E até falar que deveria ter colocado um óculos escuro, né? Mas já era, já foi, não tem como escapar. E aí, né? Para finalizar, a gente tem a Ordem do Buster Call, né? A ilha foi reconhecida como uma ameaça para o governo mundial e ela deve ser exterminada. E, meu, são dezenas, centenas de navios, né? E então esse bombardeio vai dizimar totalmente a ilha de Egghead, vai destruir tudo. E aí entra um problema que a gente vai comentar logo logo, que é sobre o Vegapunk, né? Mas para finalizar aqui no último quadro a gente tem o São Saturno, né? O rosto dele imenso, tem até uma veia saltando ali, ele falando, né? Aqueles que buscam os segredos do mundo, aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida e aqueles que desrespeitam os deuses antigos, ou aqueles que despertam os deuses antigos. Esta é uma ilha repleta de inconveniências. Essa de aqueles que despertam deuses antigos é uma fala que, pô, é peculiar, cara. É algo que, meu, aqueles que despertam deuses antigos, né? Ele tá falando das armas ancestrais ou será que ele tá falando de Nika, né? O que será? Enfim, né? A gente vai ter capítulo semana que vem, mas antes da gente finalizar aqui, eu fiz algumas anotações aqui pra gente poder tentar falar um pouquinho mais, né, sobre isso. O botão de autodestruição, né, e o sistema de desligamento total, né, é algo que, pô, foi uma sacada bem legal, né, do Vegapunk, pra ele colocar o Kuma em estado vegetativo. E aí fica a pergunta, né, será que eles vão conseguir recuperar o Kuma de alguma forma, porque ele perdeu as memórias, né, perdeu a personalidade também, e é bem difícil de dizer que ele conseguiria ter a autonomia de novo, né? Mas aí entra a questão da característica especial da raça dos bucaneiros, né? Será que uma dessas peculiaridades seria, sei lá, pô, o Vegapunk falou de amor, né?
Será que seria então um segundo cérebro, uma segunda mente, uma determinação acima do comum para eles conseguirem sobrepor, né, qualquer questão de domínio mental, né, conseguirem ter uma determinação inabalável para sobrepujar qualquer tentativa de matar eles mentalmente, ou até, cara, são, né, possibilidades aqui que a gente pode ir lançando ao ar para ver se a gente responde essa questão, né? Porque é algo muito intrigante, né? Qual seria essa característica a mais, né, dos bucaneiros? O Vegapunk falou que poderia chamar de amor, né? Essa seria um nome dado a essa vontade, né, que ele foi guiado, né? Porque talvez eles ganhem uma capacidade de agirem instintivamente, né, por amor, para poderem se deslocar para poderem ir até as pessoas que eles amam, para proteger elas contra outras forças. Eu particularmente não tenho muitas ideias do que falar aqui sobre essa possível característica especial, mas com certeza é algo ligado à mente, né, a como se comporta o corpo, mesmo que o bucaneiro morra, né, algo sobre eles poderem, sei lá, ficar um tempinho a mais ali, se resistir, né, a possível morte. E bom, vamos ver o que o Oda coloca sobre isso, né, porque é algo que realmente me intriga, né, eu quero realmente saber o que pode ser, porque, né, isso falaria bastante sobre como o Kuma ficaria, né, depois desse evento, porque agora ele, com esse botão de autodestruição, né, que foi ativado, e o sistema de desligamento total que ativou por cima, ele vai ficar em estado vegetativo como ele já está agora. Vai ficar imóvel, não vai conseguir fazer nada, e ele é basicamente um cone, né, ali. E ele é muito pesado, né, então toda hora vai ter que ter alguém para carregar ele. E aí fica a questão, né, até quando vamos ter o Kuma aí, né? Até quando ele vai ficar em estado vegetativo, né? Até quando ele vai ficar sem falar nada, né? Ele chegou ali, em momento algum ele abriu a boca, né? Em momento algum ele falou algo. Ele se moveu puramente por instinto, né? Para defender a Bonnie em um último momento. E quando ele fez isso e devolveu aquele golpe no Saturno, né? Para ir pouco para fora, né? Todo aquele sentimento de raiva e ódio que ele tem pelo Saturno. Ele simplesmente abraçou a Bonnie, concretizou ali o objetivo dele e sumiu. E provavelmente está ligado a isso mesmo, né? Essa característica especial. Salvar aqueles que eles amam a todo custo. Ganhar uma força a mais, um tempo de, sei lá, de vivência, um tempo de vida a mais aí. E, bom, fora essa questão, a gente ainda tem esse cenário que se formou, né, que é do Kizaru e do São Saturno enfrentando a Atlas, o próprio Vegapunk, né, mas a gente sabe que ele não vai lutar de fato, o Sanji e o Frank. Talvez a Bonnie também faça algo, né, agora que ela tá mais estável ali, um pouco mais estável, né, talvez ela tente talvez ela consiga lutar, né, para ajudar eles. E aí fica a questão, né? Como que vai se desenrolar essa batalha? Porque lá em cima o Zoro tá enfrentando o Lute, né? E ainda tem o Kako por aí. Tem os outros Mugioras também, né? Que estão tentando fugir com o navio. E, tá os 3 aí embaixo. Tá os 4 aí embaixo, né? 4 não, né? 4. Tem a Bonnie também. Tem o Luffy. Então são 6 aí. Tem 6 aí embaixo e vamos ver o que vai se desenrolar, né? Pra sair na porrada, sem o Kuma, eles não têm a mínima chance de vencer. Talvez o Sanji aí dê um trabalhozinho a mais, se ele for com tudo, mas a possibilidade de conseguirem causar uma pressão aí neles no São Saturno e no Kizaru é muito difícil mesmo. O Radical Beam é um ataque muito poderoso, mas contra o São Saturno não funciona. Contra o Kizaru eu também acho difícil funcionar, né? Porque é um raio laser, né? É feito de luz. E o Kizaru também é feito de luz, então acho que não vai dar em nada. E aí entra a questão do Luffy desaparecido, né? Porque o Luffy, ele simplesmente sumiu, ele comeu ali, se recuperou e pra onde ele foi parar, né? Será que ele foi pego pelo robô ancestral, né? Será que esse robô ancestral finalmente vai aparecer, né? Ele pegou ele
ou então o Luffy foi até lá de forma inconsciente, né, ouviu algo chamando ele, e aí ele falou, pô, vou ouvir, né, tô ouvindo algo falando e tal, né, porque o robô ele acordou. E até agora não foi mencionado, né? Não foi citado em momento algum. Então o Luffy pode, né, com a habilidade de ouvir todas as coisas, talvez ele tenha ouvido, né, o chamado desse robô. E talvez ele pode ter ido lá para ver o que é. Talvez a gente consiga ver a aparição desse robô, né, posteriormente. Ou talvez não, né? Talvez ele só tenha sumido para pegar um fôlego a mais, né, agora que comeu. Ou para terminar de comer, ou até para comer mais, para voltar totalmente cheio e poder dar conta, né, das batalhas que vão, né, desse fim de batalha que vai acontecer agora, né. Mas fica a questão, né, por que ele desapareceu, o que aconteceu, né. Se for só pra comida, beleza, mas se for por causa do robô ancestral, eu acharia muito mais cabuloso, né, eu acharia muito mais foda. E, eu espero que esse robô ancestral apareça aí pra deixar as coisas mais fervorosas. E falando de aparecer, eu espero também que o bando do Barba Negra apareça logo, né? Porque, meu Deus, os caras apareceram e até agora nada, velho. Só o Oda só teve o gosto de soltar lá, tipo, aleatoriamente, o barco e a bandeira deles. E depois disso ele esqueceu dos caras totalmente. Mas enfim, né? Aí entra a questão agora do Buster Call, cara. Se eu não me engano, o número exato é 287 navios. E fica a questão, né? Pô, eles vão fazer um bombardeio em massa para destruir a ilha. E a ilha de Egghead, o topo da ilha tem justamente o cérebro do Vegapunk. Então, cara, é difícil dizer que o Vegapunk não vai morrer, né? Porque eles provavelmente vão destruir o cérebro dele. Destruindo o cérebro dele já era. Ele vai perder os satélites e provavelmente também vai acabar morrendo, né? Porque vão destruir o cérebro do cara. Então, pô, já era, vai acabar totalmente com a vida dele. Acho que com esse decreto agora do Buster Call, né, é algo que a gente já deveria ter até observado antes, né. Eu acho que vai ser a chance do Vegapunk sair vivo daqui é quase nula, porque, ele tem um alvo gigantesco exposto, né. O cérebro dele não para de crescer e, pô, quem iria levar, né? A não ser que eles coloquem no Sunny e o Cup the Burst, não tem como salvar o Vegapunk, né? O cérebro dele. E mesmo que se por acaso, né, o Oda tire de licença poética aí de o cérebro tá lá separado e tal, então pode destruir, pode aniquilar, que não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é ele perder informações, conhecimento. Pô, o Vegapunk perderia 98% ali do conhecimento que ele tem, né? Ele perderia 98%, 99% de tudo o conhecimento que ele acumulou durante toda a vida dele. Então ele ficaria muito inútil, né? O que ele teria ali seria quase nada. E eu acho que isso seria bem triste pro personagem. Então, se for pra perder ele, que seja perder logo em Egghead, né? Que ele faça mais contribuições, né? Porque ele sabe... É um personagem que sabe de muita coisa, é um personagem muito inteligente. Eu espero que ele ainda faça mais contribuições, né? Fale muito mais coisas. Fale também dessa característica especial dos Bucaneiros, antes dele finalmente ser aniquilado, né? Antes dele ser morto e não voltar mais. Bom, essa é a análise. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, achei que seria mais rápido, porque é um capítulo pequeno, né? Mas é basicamente isso, cara. Vamos ver o que acontece aí no capítulo posterior. Eu espero que tenha muita porradaria. Espero que tenha coisas interessantes acontecendo, né? Como tem praticamente todos os capítulos. E vamos lá, né? Eu espero que tudo role dentro dos conformes, né? Vamos ver até quando vai se desenrolar isso aí, né? Quantos capítulos mais vão durar. Estou bem ansioso para como vai terminar esse arco. Eu quero realmente ver qual vai ser o grande motivo da notícia, né? A gente está vendo se construir muitas coisas, mas a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser o grande motivo dessa notícia bombástica que vai abalar o mundo, né? Mas é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.